Que legal, né? Nós estamos, né, aqui aproveitando, pedindo por todos aqueles, por todos nós, e graças a Deus, né, alguns, né, o merecimento tem ajudado. Bom, hoje o nosso estudo é o Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 5, item 5, certo? A Elisa não está no momento, mas nós vamos ter hoje outra arauta da verdade, a Lourdinha. Gostaram do arauta da verdade? Nossa Senhora, Lourdinha, olha a responsabilidade. Olha o que é que você vai falar aí, hein? Com certeza. Por isso que a rede. Frando, ara o quê? Arauta. Aonde que é arauta? Ela é aura. A aura aqui não põe. Então, nós vamos lá, né? Evangelho segundo o Espiritismo, item 5. Né? Nós estamos nas causas atuais das aflições. Só antes de começar, Lourdinha, eu vi um negócio aqui. Nós fazemos nosso culto lá com algum livro do Emmanuel. Tá? Esse aqui foi o de ontem. Eu achei muito interessante a página que caiu para que nós usamos lá. Eu vou ler só um pedacinho. É a página 91 do livro Pão Nosso. E o título da página do Emmanuel, né, Isso é Contigo. Judas, nós sabemos, vendeu Jesus, né, entregou Jesus e tal, depois se arrependeu e foi procurar os sacerdotes, né? E chegando lá, quis devolver as 500 moedas de prata e passou-se o seguinte lance, né? Está em Mateus, capítulo 27, versículo 4. E disse: pequei traindo o sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Olha só. Quando eu vi isso aqui ontem, né, eu pensei comigo. Boa noite. Boa noite, Maria. Olha o tamanho dessas simples palavras. O que nos importa é contigo. Né? Ele não é bem assim. A gente fala, Judas traiu Jesus. Né? Mas no livro Crônicas de Além Túmulo, de Humberto de Campos, há a história, né, o irmão X, o Humberto de Campos, encontra com Judas lá em Jerusalém, em espírito, faz com ele uma entrevista. Ele se tornou um repórter do além, o nosso querido Humberto de Campos. E nessa entrevista, Judas declara que o seguinte, que nos evangelhos não está as futricas farisaicas, os problemas políticos da época, porque então, realmente não era para estar nos evangelhos. E Judas, achando, né, que Jesus, apesar, veja bem, Judas talvez tenha sido o que mais acreditou que Jesus era o Messias, acreditou nos poderes de Jesus. Boa noite. Boa noite para todas. Cláudia e Nice. Quem mais acreditou em Jesus, talvez, boa noite, Elza, tenha sido Judas. Tá? Mas ele achou que Jesus estava meio fraquinho, que Jesus tinha horror à propriedade, dinheiro, essas coisas, e que ele precisava agir, porque estava na hora, né, dentro daqueles problemas lá, políticos e econômicos, de derrubar o Império Romano, ele, Judas e outros administrarem aquilo tudo, e Jesus, por trás, daria um suporte técnico, ou seja, com seus milagres, com tudo que ele fez. Então, foi esse o grande motivo de Judas trair Jesus. Por um certo ponto, tá? Ele não entendeu a mensagem, mas, por outro ponto, ele entendeu Jesus, quem era o Messias. Né? E quando ele fala, essa passagem, achei que o evangelista Mateus foi muito, muito feliz, muito inspirado quando fala
Quando Judas cai junto aos doutores da lei, que ele vai devolver o dinheiro arrependido, o que é que os doutores da lei falam? Que nos importa? Isto é contigo. Isso é uma lição muito grande para todos nós. É uma lição para o nosso dia a dia. Porque, por que eu fiz isso? Foi o obsessor quem me intuiu. Foi o vizinho, foi meu parente, foi meu pai, foi minha mãe, meu filho, seja lá quem for. A gente nunca quer assumir a responsabilidade sozinho. Nunca. Aí, o que está falando aqui, os que também, junto a Judas, trabalharam pela queda de Jesus, pela crucificação. O que nos importa? O que é que importa para o obsessor, por exemplo? Foi um obsessor que fez com isso acontecesse comigo. Nós temos o livre-arbítrio. Nós temos liberdade de escolha o tempo todo. Tá? Aí, o que é que tem isso a ver com o estudo de hoje? Causas atuais das aflições. Se nós temos o livre-arbítrio, né? Isso aí. Entendeu? Fortaleza, que era Jesus, né? Ela não entendeu a mansuetude. Se nós temos nosso poder de decisão, né? Boa noite, Carla. Por que nós vamos colocar a culpa nos outros? Nós temos que ser, sabemos que nós somos totalmente responsáveis pelas nossas decisões, pelas nossas escolhas. Aí fala, isto é contigo. Olha só, é conosco mesmo, não é com mais ninguém. Se os sacerdotes compraram ajudas, etc., assim como nós, se nós somos comprados às vezes, não por dinheiro, mas por vantagens, né? Nós sabemos que lá na frente nós vamos ter problema. Mesmo assim, nós escolhemos mal. Causa atuais de nossas aflições. Mau uso do livre-arbítrio, mais escolhas, péssimas escolhas, digamos assim. Tá? Então, eu queria abrir o nosso estudo com isso, com essa palavrinha. Tá? Eu achei muito legal, né? Hoje é o capítulo 5, item 5. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 5. A Cláudia perguntou aí. Acho muito importante a gente sempre pensar nisso. Isso é comigo, é responsabilidade minha. Então, se eu vou ter problemas, porque eu fiz minha escolha errada. E, lógico, nós não somos perfeitos, procurar, dentro do possível, escolher o correto. Mesmo que nos doa na hora, mas depois nós seremos recompensados. Até porque o nosso orgulho não nos deixa admitir os nossos erros. Então, é mais fácil apontar o dos outros ou acusar os outros, principalmente aqueles que estão ao nosso derredor. Está do meu lado, ele que é sempre o culpado. Eu tenho que modificar ele, não a mim mesma. Nosso orgulho ainda é muito imperativo nisso para jogar, varrer para debaixo do tapete. Exatamente. Como a Lourdinha está do meu lado, se acontecer alguma coisa, a culpa é da Lourdinha, tá? É? Vai me tirar a rede. Tá, gente? Então, alguém mais quer comentar sobre esse isto é contigo? Né? Essa simples palavrinha que os doutores da lei falaram para Judas? Que nos importa? Isto é contigo. Tá? Quem chegou atrasado, tá? Isso é uma passagemzinha. Boa noite, Mário, do livro Boa noite. Tá? Um comentário de Emmanuel, tá? Em Mateus, capítulo 27, versículo 4. Quem quiser depois dar uma olhadinha lá no Novo Testamento. Tá? E vamos voltar ao nosso livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, item 5. Agora a nossa arauta da verdade, Lourdinha. Vamos começar a nossa leitura. Antes de começar a nossa leitura, eu gostaria de colocar que esse capítulo de Bem-aventurados aflitos é um tesouro, né? Ele é o mais confortante que o Evangelho pode nos apresentar, porque nos mostra e nos justifica tudo isso que você acabou de falar aí, minhas escolhas. Então, eu acredito que seja o capítulo mais confortante do Evangelho.
para que a gente possa refletir e a gente procurar a nossa felicidade através das nossas ações, porque infelicidade é aquilo que gera as más ações, é o nosso livre-arbítrio. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 5. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez. Mas a lei não atinge, nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus, Então, porém... Só um instantinho, Maria. Como são as leis humanas? Sempre estou chegando aqui em casa, tem um sinal ali pertinho, tá? Um dia desse, o sinal abriu para mim, eu esperei calmamente o sinal abrir, da Rua Montevidéu. Quando eu entrei na Rua Nicarágua, eu tenho a mania de entrar abrindo bem o carro para o canto, porque geralmente tem sempre também algum engraçadinho fazendo fila dupla em frente aos bancos que tem ali, Itaú, Bradesco, etc. Quer dizer, se eu entrar bem colado na esquerda, eu vou parar atrás, tem que esperar alguém, tá? Eu já entro abrindo para a direita. De repente, quando eu entrei, o sinal aberto para mim, fechado do outro lado, eu ouvi uma buzina e um cara me xingando. Foi muito engraçado. Eu só para estar dirigindo um caminhão, parece, né? Abriu o vidro. Foi, meu amigo. Não, porque o senhor parece que está dirigindo um caminhão, está tomando a rua toda. Eu disse, mas o sinal está fechado para você, meu amigo. Está aberto para mim, ué? Me dá licença de eu usar, né, a rua. Me perdoe, né? E ele foi embora me maldizendo, né? Me xingando, tudo bem. Mas eu achei muito engraçado esse lance, né? Que eu estava dirigindo um caminhão, né? Porque o caminhão é que precisa de espaço para... Bom, o que é que eu quero falar com isso? Se ali tivesse um guarda, com certeza ele seria punido, seria multado, tá? Mas é assim que, infelizmente, são as leis humanas. Nós só somos punidos quando tem alguém vendo e que, né, faça a anotação e aí sim seremos levados a julgamento, etc. Nós, infelizmente, desse nosso vício, nós esquecemos a diferença das leis, dessas nossas leis, para as leis de Deus. As leis de Deus, né, como nós sabemos, né, Deus nos assiste a todo momento. Não cai um fio de cabelo da cabeça que o Pai não saiba. Não é isso? Nunca, olha, uma folha de ar, todos os fios da tua cabeça estão contados, cabelos da tua cabeça estão contados. Então, o Pai sabe de tudo. No livro A Gênesis, o Kardec nos mostra como isso acontece. Tá? Nós estamos assim dentro do hálito divino. Tá? Isso já é a palavra do André Luiz na Evolução dos Dois Mundos. Deus, né, como um imenso, assim, um pensamento enorme que está em todo o universo, nós estamos imersos nesse pensamento. Tudo que nós fazemos, tá? Deus sabe. Por isso que Jesus nos fala. Os antigos vos falaram, quando olhar para uma mulher, pecaste. Eu vos falo além. Quando pensaste, já pecaste. Que nós sabemos que quando nós pensamos, nós criamos formas, pensamento, e Deus está tudo assistindo, né? A cores, ao vivo. E o que acontece? Nós conseguimos sempre fugir das leis humanas, infelizmente, mas das leis de Deus, não. Tá? Das leis de Deus, nós realmente não conseguimos. Esse talvez seja o maior motivo das aflições. Nós achamos que ninguém está vendo, mas na realidade tem, o Paulo também nos fala, somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Muita gente assistindo, nos assistindo. Vamos lá, Ludia? Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma. Tá? Pode continuar. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei
que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para, de futuro, evitar o que lhe originou uma fonte de amargura. Fonte de amarguras, desculpa. Sem o que o motivo não haveria para que se emendasse. Confiante... Bom, isso aí nós falamos bem, né? Todos os nossos atos, tá, estão escritos na folha, né, na página de algum livro do universo. Tá? Aí o que acontece? O Kardec aqui coloca bem legal, né? Se nós não formos corrigidos, e infelizmente, como nós somos muito... Como são feitas as correções? Geralmente nós somos colocados ao lado daquele onde que nós, né, de alguma forma, prejudicamos ou nos prejudicou. Para que essa, digamos assim, né, está falando que os sofrimentos que decorrem do pecado são advertência do que procedeu mal. Para que esses contatos, esses acontecimentos que nós vamos estar juntos, sofrendo, né, possa nos advertir, possa nos dar justamente também o que ele fala aqui, o discernimento do certo, do errado, do bem e do mal. É diferente das nossas leis humanas, que aquele que avançou o sinal ali não foi, né, um corretivo, não foi punido. O que é que ele vai acontecer? Ele vai continuar avançando o sinal, depois vai praticar coisas maiores, subir em calçada, daqui a pouco é um problema. Tudo começa no pequenininho e vai para o grande. É a história, né? O córregozinho cai no rio, o rio vai para o mar. A mesma coisa são as nossas faltas. Vamos acabar esse pedacinho aqui, que é muito legal, aqui, o finalzinho desse parágrafo. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Isso aí, né? O cara que avançou o sinal vai continuar. A impunidade, ou seja, ele vai se atrasar em relação... Eu estou usando esse exemplo aqui, que é um exemplo material, para a gente entender o exemplo, né, espiritual. Perante Deus, nós não temos como nos esconder. Não temos mesmo. E nós temos que realmente... Porque Deus não pune ninguém. O que fez Deus? Tá? Deus colocou leis e nós devemos segui-las. Quando nós saímos fora dessa lei, a própria lei nos traz de volta para o caminho certo. Aí nós entendemos isso como dor, como sofrimento. Deus não fica lá apontando o dedão, esse aí tem que acontecer isso, aquele tem que acontecer. O desequilíbrio que nós causamos, a desarmonia que nós causamos com os nossos atos, é que nos traz de volta para o mesmo lugar, para que a gente corrija aquilo e continue nossa caminhada. Aí sim a felicidade futura. Está dando para entender? Está tudo legal? Alguém fala algo? Ninguém fala nada? Até porque se a gente colocar na nossa vida diária, né, muitas coisas acontecem, não só no nosso país, no mundo todo, devido à impunidade. Aí as pessoas fazem mais e mais e mais e vão se agravando. Né? Vai aumentando o débito. E não é isso que Deus quer, né? É que a gente diminua e não aumente nosso débito. Que é isso? Tiraram a Lourdinha da rede hoje? Ela tomou alguns comprimidos para não dormir, Eunice. Tá? Não. Ela está esperta. Está com o olhão regalado, tomou um bule de café. Eu não ia falar para vocês, não. A Lourdinha tem desde 4h30 da tarde tomando um café como ela fez. Hein? Não, já fiquei muito na rede. Isso é água de coco batizada. Rapaz. Para você? Sei não. Bom, e ninguém fala mais nada. Só da rede da Lourdinha? Vamos lá. Vamos lá.
Entretanto, a experiência, algumas vezes, chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio o mal. Põe-se então o homem... O Divaldo conta uma história interessante, que quando ele começou a Mansão do Cominho, com muita dificuldade financeira, dificuldade de voluntários, aquela dificuldade disso, ia lá uma senhora, né? E a senhora até tinha uma certa condição, ajudava um pouquinho, mas falava, Divaldo, meu sonho é estar aqui contigo te ajudando, ser voluntária, ser isso, ser aquilo. Eu ficava aguardando que ela realmente, né, fosse lá ajudar, não só financeiramente, mas o trabalho, tinha muito trabalho para a gente, né? E passaram-se os anos, um dia ela chega lá de cadeira de roda e fala, Divaldo, agora sim eu vim aqui te ajudar. Aí o Divaldo olhou para ela e falou, minha irmã, agora quem precisa de ajuda é você. Né? Então não é muito conveniente você, no momento, ficar aqui. Porque nós precisamos de ajuda. Pessoas precisam, e você precisa de ajuda. Quer dizer, isso aqui tem muito a ver com isso aqui. A gente, às vezes, deixa para o acontecer nossa melhora para o final, mais para frente, quando realmente, nesta vida, já não dá mais tempo de consertar. Então, nós não, aquele velho ditado, não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Nós temos que estar sempre atentos com isso. Isso também é motivo de aflição. Por quê? Famosa pergunta 642 do Livro dos Espíritos. Não fazer o mal, não fazer o mal, mas também não fazer o bem, já é uma grande coisa. E os Espíritos falam não. Quando você não faz o bem, você já está fazendo o mal. Então, nunca deixemos para amanhã. O bem tem que ser feito hoje, agora. Né? A gente pensa que fazer o bem é uma coisa grandiosa. O bem são os pequenos os lances, momentos da nossa vida. É aquele apoio que a gente dá a alguém, um sorriso, tapinha no ombro. Isso é um bem, né? Levantar o astral de alguém, levantar a autoestima de alguém. Esses pequenos detalhezinhos, dar um conselho, né? Prestar atenção. Às vezes o cara está com uma conversa chata, que Deus me livre. A gente presta atenção, né? Deixa falar, que geralmente quem quer falar, né? Quando quer conselho, pede. Quando não quer, só quer desabafar. É um bem que nós estamos fazendo. Estamos exercitando a consciência. Legal. Bem, e deixamos para amanhã, porque amanhã pode ser tarde, né? Esse que é o grande problema. Nós não sabemos como será o nosso dia de amanhã. Vamos lá, Luzia? Alguém quer comentar algo? Alguém quer me ouvir? Além de fazer, nós temos que aceitar também o bem. Porque às vezes você quer fazer um bem a uma pessoa, mas ela não se permite. Né? Esses dias eu fui na rua e um senhorzinho, bem senhorzinho mesmo, de bengala, e ele estava de máscara, de óculos, e com aquela outra máscara de plástico em cima, e ele esbarrou em mim, quase caiu. E eu fiquei muito preocupada que se ele caísse, né, ele esbarrou, eu fui tentar ajudá-lo, e ele foi muito grosseiro. Ele, não encosta em mim, não, porque eu tenho que ficar 2 metros de distância de você. E eu deixei, né, ele ficar lá encostado no carro, que ele estava se afastando com tanta veemência. Eu falei, nossa, foi embora. Então é isso, a gente tenta fazer o bem, mas os outros também têm que aceitar o bem, né? Tem pessoas que realmente são difíceis, mas é isso aí. Né? Nós estamos na nossa caminhada. Se cruzou no nosso caminho, né? A gente na hora tem que tomar a decisão certa. Né? Fazer a nossa parte. Colocaram aí, eu não consigo ler direito, a Marli colocou sobre a questão da parábola, né? Ninguém sabe a hora que o noivo vai chegar. Mas aí, por aí. E o Mário, acho que anotou uma coisa, mas eu não consegui ler a tempo. Se alguém tem... Não? Lourdinha, você conseguiu ler? Mário, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Isso.
Eu acho que a Cláudia, foi a Cláudia que falou da história do velhinho aí, do senhorinho, né? Acho, Cláudia, que você estava querendo dar uma banda no velho. Aí, né, o velho ficou meio preocupado, ficou, opa! Brincadeira, vamos lá. Põe-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz: perdi o meu dia, também ele diz: perdi a minha vida. Contudo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Isso aí é um reconfortante, né? É consolador para todos nós. A misericórdia do Pai nos dá sempre mais uma nova oportunidade. Isso é muito bom para a gente. Mas, podendo evitar, é bem melhor, tá? Que a recompensa vem mais cedo. Mas é muito bom. A gente sabe que algumas coisas que nós fizemos. Aqui tem o que fala aqui: se eu soubesse, ou seja, partiu alguma coisa que eu deixei de fazer, que partiu da minha ignorância aquele respeito. Olha só como é importante isso também. Né? Às vezes nós não fizemos o mal, nós erramos. Há uma diferença aí, fazer o mal e errar. Tá? O erro tem atenuante. O erro geralmente parte da nossa ignorância. O mal não. O mal nós já estamos cientes e nós fazemos. Tá? Então, é muito importante isso aí. Já que nós já sabemos, e sabemos que não fazer o bem já é um mal, vamos procurar, sempre que houver a oportunidade, fazer o bem. Certo? Para o ignorante, tudo bem. Fica para uma próxima vida. É uma evolução. Mas para nós, ninguém fala nada? É bem explicadinho esse capítulo. Né? É bem explicadinho, bem confortante. Gosto também. Causas anteriores. É super explicado. A coisa não acontecia. Sabia? Se a gente faz um balanço, puxa, por que isso está acontecendo? E não há uma resposta aparentemente justa, poxa, né? Nós nos colocamos na posição de vítimas. Né? Os aflitos são as vítimas. E, na realidade, nem sempre. Agora, Kardec vai colocar aqui as causas anteriores das aflições, que são diversas também. Diversas. É quando. É como Jesus fala, né? Aquele que atira a primeira pedra é aquele que nunca pecou. Fala, Zé. Lembrar de Paulo, né? O mal, o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. É a nossa parte animalizada, né? Que ainda fala muito alto em nós mesmos, então é complicado. Testemunho, Zé? Hein? Mais ou menos. Eu prefiro, então, não comentar nada. Tá? Vamos seguir. O arroz é com casca? Então segue o cortejo, né? Vamos embora. Hoje até a casca do arroz está cara. Pois é, a casca está cara. Vamos lá, Lourdinha? Causas anteriores das aflições, item 6. Mas se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Tais ainda... Olha só. Isso é uma coisa que ainda pesa muito para nós.
tá? Talvez uma pessoa em nosso planeta pode ser totalmente feliz, totalmente, mas poucos, com toda a felicidade que tenha, consegue suportar, suportar, aliás, não é uma palavra certa, consegue passar sem sentir muito a perda de um ente querido. Por mais que nós tenhamos a doutrina, o conhecimento da doutrina, sabendo que quando acontece algo com algum ser que nós tanto gostamos, seja um irmão, um primo, um pai, um filho, uma irmã, seja o que for, uma mãe, né, é um choque muito forte para a gente. Sempre é um choque forte. Sempre há esse clima de fatalidade, que na realidade não é. Nós temos que começar a nos acostumar que todos nós, nesse planeta, infelizmente, somos devedores. Aqueles que nós amamos também são devedores. Né? Então, um desencarne dói, mas as leis divinas que a tudo regem sabe o que está fazendo. Deus, na sua sabedoria, né, na inteligência suprema, conforme a pergunta no número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, a inteligência suprema. Ele é o absoluto em tudo. Ele sabe o que está fazendo. Mas para nós se torna o quê? Um motivo de aflição, mesmo nós espíritas. Há um caso que a gente desconfia, que é um espírito que escreveu através de Chico durante um tempo, chamado Agar, menina. Há um caso que um casal de espíritas recebeu em sua casa um espírito feminino e souberam que eles eram os trabalhadores mesmo no espírito, já com uma certa evolução, encarnados, e receberam a notícia que aquela menina desencarnaria em breve. Desencarnaria em breve e eles pediram muito a doutor Bezerra para ir junto a Maria Santíssima e pedir para que aquela criança ficasse mais algum tempo, porque eles amavam demais aquela criança. Olha só o apego. E o doutor Bezerra, vocês têm certeza que querem isso? Tem certeza? Temos. Muito bem, o doutor Bezerra fez o que eles pediram, né? Através de Celina, mandou o pedido a Maria Santíssima, Nossa Senhora. Ela mandou o veredito. Tudo bem, que se faça a vontade deles. Essa menina vai ficar mais um pouco com eles. Tá? E o doutor Bezerra, após dar a notícia, que deixaram eles extremamente felizes, o doutor Bezerra falou, mas que Deus nos acuda. Passados alguns anos, essa garota se apaixona por um homem casado. Como ela teve toda a base dela doutrinária dentro do espiritismo, sabia muito bem o que era o certo e errado, ela deu uma tremenda vacilada. Quando ela viu que realmente não podia ficar com aquele que ela tanto amava, que era a alma gêmea dela, ela suicida. Isso para a família foi terrível. Foi muito pior do que se ela tivesse desencarnado logo no início. Tá? E nós desconfiamos que essa menina que suicida, logo depois a seguir, porque ela não tinha máculas. O grande erro dela foi esse aí, tirar a vida. Mas ela parece que era um espírito chamado Agar, que vinha através do Chico trazer algumas mensagens. Há uma desconfiança. Quer dizer, por que eu estou falando isso aí? Mesmo nós espíritas temos esse apego demais àqueles que estão junto a nós. Nós não somos proprietários da vida de ninguém, donos da vida de ninguém. Né? A gente não pode. Tudo bem, a pessoa está no hospital, fazer um pedido para que ela melhore, continuar no nosso convívio, ótimo. É o que nós devemos fazer. Mas caso aquela pessoa realmente desencarne, nós fizemos a nossa parte. Mas parece que o mundo vai acabar. Quer dizer, causas anteriores de aflições. Algum motivo que está levando tirando aquele espírito perto de nós. E nós temos que pensar justamente nisso. São as leis divinas agindo, acabando com a impunidade, conforme fala lá no outro parágrafo. Alguém quer comentar alguma coisa a respeito disso? Isso mexe com cada um. Né? É o nosso egoísmo, porque a gente pode ver um ente querido sofrendo, mas a gente quer que ele fique
ao nosso lado. Ele está sofrendo, mas eu quero ele junto comigo ainda aqui, desse lado. É muito egoísmo. E eu acho também que é isso que me assusta na hora da minha morte. Não é o morrer, não é o desencarnar, mas eu saber que eu estou deixando os meus amores, os meus entes queridos para trás. Eu acho que é isso que me assusta realmente, e vai me assustar na hora do meu desencarne. Até lá, quem sabe eu não posso estar mudando, né? Nós temos que mudar, né, Lourdes? Eu também não posso negar que estamos todos nós no mesmo nível evolutivo. Eu acho que aqui não tem nenhum anjo. E se tivesse um anjo, eu ia gostar, sabe por quê? O anjo que ia passar as informações para a gente, não eu, né? Olha que diferente. Né? Agora, veja bem, nós vimos essa questão que tu falou aí, no livro Obreiros da Vida Eterna, nós acabamos de estudar ele há pouco tempo atrás, né? A dificuldade devido a esse apego nosso, esse egoísmo nosso, do carne. Né? A pessoa, para desencarnar, os espíritos têm que criar um ambiente para falar para os parentes, sair, tomar um banho, fazer um lanche, para poder, a gente até brinca, né? Matar o cara. Né? Ou seja, para desencarnar, tinha que fazer, porque os encarnados ficavam ali criando assim, uns fios escuros, retendo o espírito preso ao corpo. Olha só o que é que nós fazemos no nosso egoísmo, no nosso apego. Quer falar, Zé? Alguém quer falar? Não. Eu só queria dizer que eu já dei a minha sogra liberdade para ela ir a hora que ela quiser. Você é evoluído, Zé. Parabéns. É um cara bom. Carla, Jô, né? Cláudia, ninguém fala nada. Dona Lourdes. Ninguém quer fazer depoimento. Ninguém quer dar testemunho, não? Não. Só eu coloco a cara a tapa, viu? Não, eu e o seu Roberto tínhamos um amigo. A tia Doris também conheceu um amigo muito querido, muito amado. O seu Roberto sabe do caso, vai lembrar. E ele estava internado no hospital, estava mal já, estava com câncer terminal, e nós íamos visitá-lo junto com os parentes e fazíamos aquela corrente muito forte de oração, pedindo para que ele melhorasse, para que ele viesse as dores, para que ele continuasse ao nosso lado, que ele era muito importante e fazia por todos nós. E enquanto nós estávamos ali, ele passando mal, deu aquela melhorada, e os médicos, de repente, do nada, ele piorou, os médicos, agora ele tem que precisar para CTI. Todo mundo vai embora para casa, e agora ele não pode mais. Nós vimos, fomos todos à porta do CTI, e cada um seguiu o seu caminho, e de madrugada ele desencarnou. Exatamente o que você está falando aí. Nosso egoísmo, nosso amor por ele era tão grande. O egoísmo, queríamos que ele ficasse ali mesmo sofrendo. Mas aí a espiritualidade afastou todo mundo. Agora todo mundo para casa do CTI, ninguém pode entrar. Só a enfermagem. E aí ele desencarnou. Pessoal, vai para falar. Deixa eu ver aí. Lucinha, você me lembrou que a dona Cláudia... pode falar. Fala. Às vezes também pode partir, Marli, pode ser por parte também da pessoa que está desencarnando. Porque eu tive uma tia e que ela custou a se libertar do corpo físico. Os amigos espirituais tiveram muito trabalho para poder desprender ela do corpo físico, porque ela não queria sair, em hipótese alguma, abandonar o corpo. Eles tiveram vários dias, né, preparando ela, preparando, até que uma hora eles não tem jeito, tem que ser agora. Aí conseguiram libertar ela do corpo físico. Mas ela era muito apegada também, ela tinha medo de ir embora e deixar o neto, porque o meu primo ele tinha problema nas pernas, né? Ele tinha que usar bota, até hoje ele usa.
Então, ele tinha assim, um probleminha de saúde. E ela tinha medo de ir embora e deixar ele sozinho, porque a mãe trabalhava, não tinha como cuidar dele. Então, isso deixou ela muito apegada à casa, ao neto e ao plano, né? A vida dela física. Ela deu muito trabalho para poder ir embora. No livro Obeso da Vida Eterna, nós vimos o caso do Cavalcante, né? Que ele já estava fedendo e não largava o corpo, né? Aí precisou o médico provocar a eutanásia. E nós somos contra, né? Não é o certo, mas parece que naquele caso, infelizmente, foi a única forma que fez o Cavalcante largar o corpo. Quem quiser ler O Obeso da Vida Eterna, tá? Os últimos capítulos, o desencarne do Cavalcante. É mais ou menos isso aí, Marli. Agora eu ia falar que a Dona Glória, quem frequenta a casa de Maria Vaz, mais antigo, conheceu, os mais novos talvez não. Ela já desencarnou, e ela, quando passou mal uma vez, ela foi internada no Hospital dos Servidores e ela tinha uma vidência, uma supervidência. E olha só, ela viu uma pessoa no lado dela que estava muito mal lá na enfermaria. De noite, ela viu chegando os médicos espirituais para desencarnar, né? Tirar, né? Como é que se fala? Desamarrar lá os laços, né? E ela começou a orar para segurar aquela senhorinha que estava lá deitada na cama ao lado dela. Em determinado momento, um dos médicos espirituais olhou para ela: a senhora está nos atrapalhando com suas preces. A senhora quer nos deixar trabalhar em paz ou quer que a gente vá desencarnar a senhora? Rapidinho ela parou de orar, né? E a mulher desencarnou. Quer dizer, veja, ela nem conhecia aquela pessoa, conhecia lá na enfermaria. Ficou tomada, né, de compaixão por ela. Mas nós somos assim. Nós não fazemos isso por mal, não. Porque nós ainda somos muito... o nosso amigo Zé falou, animalizados. Muito animalizados, muito presos, apegados ainda aos nossos entes queridos, né? É como se a gente ainda estivesse naquela época que fazia a nossa área, marcava nosso ponto, e quem estava ali era a nossa responsabilidade. Já mudou muito isso. Vamos lá? Alguém quer falar mais algo? Vamos, Lodinha. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Pois é tanta causa, né, anteriores de nossas aflições, né, ou da é muita coisa mesmo. Mas o que eu acho legal nisso aí é que somente a doutrina espírita, né, nos traz isso de uma forma tão explicadinha, tão bonitinha, o porquê das coisas. Por isso que nós temos, né, nós podemos compreender porque algum amigo nosso, ou algum parente nosso tem alguns tipos de problema. Eu acho que, não sei se as outras doutrinas espiritualistas falam com tanto detalhes sobre esse assunto como a doutrina espírita. Geralmente, a gente vê falar assim, esse aí foi marcado por Deus. Mas por que Deus marcou, que Deus não marca ninguém? Nós não entendemos. A fuga dele, deliberada, do domínio das leis divinas, fez ele voltar e ele precisa passar por essa situação para se corrigir e andar no trilho certo, né? É interessante que fala aqui os flagelos naturais. Às vezes a gente pensa, poxa, eu não devia estar onde esteve um terremoto. E há casos que a pessoa sai daqui para onde tem um terremoto e acaba desencarnando lá, ou sofrendo, né, um grande sofrimento lá, né, passando um grande sofrimento lá, e de graça, né, sem motivo, não foi. Continuamos, Luzia. Então, as crianças que nascem, né, a gente fica se perguntando por quê, né? O pai e a mãe desejou tanto essa criança e quando ela nasce com alguma deformidade, algum problema, essa doença que eu acho que está na moda, chama-se AME,
né? Foi que o seu Roberto citou no começo do estudo, e a gente fica se perguntando por que, né, o inocente veio com tanto amor, tão esperado, e nasceu dessa forma. O nosso querido Arthur, que nós estamos aí orando por ele há meses, né? Veja verdade. bem, né? E ele cheio de vontade de viver. De viver. Ele já, quer dizer, já vem com isso aí no inconsciente, né? Essas dificuldades. E aí isso é muito legal, a gente saber o porquê desses detalhes, esses detalhes, o porquê das coisas, é muito importante. Mas o motivo para que a gente aceite as pancadas, né, que são verdadeiras pancadas, essas ditas fatalidades, né, com mais serenidade. Mas, quando é na casa do vizinho, está tudo bem. Quando é na nossa casa, né, é isso aí. desequilíbrio. Eu ia falar isso. Fica Tá mais lá complicado. Fora, aqui dentro é difícil, lá fora é fácil. Fica mais complicado. E é o exemplo que você sempre dá. Vamos fazer uma visita no Vicente Moretti, para a gente ter uma noção, uma pequena noção, uma pequena. Assim que voltar, que acho que lá ainda também não deve estar recebendo visitas. Mas assim que voltar, acho que era uma coisa que, né, nós visitamos tantas vezes lá no Maria Vaz, principalmente nos primeiros anos lá, porque quem vai ao Vicente Moretti não volta mais o mesmo. Não volta mesmo. Tá? É uma lição de vida muito grande que nós temos lá. Tanto que nós sempre aconselhamos até que, né, ao chegar lá, faça uma prece mesmo legal, peça amparo aos mentores, porque caminhar lá dentro, tá, tem que ter muita força e compreender a misericórdia de Deus, que é o mais importante. Que aqueles irmãos que estão lá, tá, é a misericórdia de Deus que os colocou lá, sendo muito bem tratados, muito bem cuidados, para passar por toda uma vida, às vezes, deitado, sem ter um contato assim, bater um papo, conversar. Gente, né, acho que é muito importante para todos, não só espíritos, todos ir em lugares assim. Afrânio, é como o Divaldo costuma falar, né? A doença está na casa do vizinho, mas ela pode atravessar a rua e entrar na sua casa. É mais ou menos assim, né? Que ele costuma falar. É isso aí, a gente tem que... É verdade. Enquanto está lá, nós estamos só comentando, falando, né? Agora, quando chega aqui, a história é outra. Vamos lá, Lourdinha. Mais alguém quer falar? Vamos lá. Os que nascem nessas condições, certamente nada hão feito na existência atual para merecer. Tem compensação tão triste sorte, que não podiam evitar, que são imponentes para mudar por si mesmos e que os põe à mercê da comiseração pública. Porque, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sobre o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos. É aqueles que a gente fala, esse cara tem sorte, onde ele bota a mão dá certo. E o resto da família todinha, né? Principalmente na parte financeira. A gente vê cada caso que é impressionante. A pessoa bota a mão, negócio, né? Como é que explica isso? Porque alguns vêm com esses problemas todos, deformidades, cretinismo, idiotia, etc., né? Para ganhar a vida é um sufoco que Deus me livre, para levar aquele pãozinho para, né, o pão de cada dia para casa, e outros não. Nós podemos falar sobre duas coisas, né? Nós temos no livro Céu e Inferno a Condessa Paula, que pediu várias vidas como miserável, para depois sim vir rica. E como rica, ela foi auxiliar, né, os necessitados. E muito auxiliou. Tanto que ela lá, em uma das mensagens, lá, ela é um espírito feliz. Ela soube conviver com muito mesmo, tá? Dividiu e foi premiada, recompensada. É o que nós estamos falando desde o início. As recompensas virão mais rápido. Mas outro que pode vir também com essas grandes chances, no segundo caso,
Pode ser aqueles que pediram como prova para ajudar os outros. Né? Tipo assim, Sérgio Cabral. Eu estou brincando, mas é sério, né? As pessoas vêm, pede a prova e vê que ele tem capacidade para vencer a prova. Só que chega aqui, ele não resiste, tá? Aí fala que a carne é fraca. Não, a carne é forte. Está muito materializado, não consegue resistir à tentação, não faz nada por ninguém, não divide nada por ninguém, leva tudo para debaixo do colchão e dá no que dá. Esse já está começando, né, a pagar aqui, né? Não está passando impune. Alguns que estão sendo aí, estão por aí soltos e impunes, mas ainda vem pelo lado de lá. Como será que ele vai, né, digamos assim, reverter esse quadro numa próxima vida? Como será? O que ele vai ter do lado de lá para mudar isso aí? Olha só. Tá? Então, é isso aí. A gente não entende isso. Porque uns vêm com muito, outros com menos. Ele vai esperar o Lula do lado de lá. Ixi, Maria. Ele vai esperar o Lula. É a turma toda aí, né? Infelizmente, não é só eles, não. Que é muita gente, viu, Maria? Muita gente nem está aparecendo aí. Né? Então é isso aí, né? E uns com de mais e outros com de menos. Né? Eu tenho um amigo que está no Pará, que se eu for contar as histórias dele, né? O cara, onde o cara bota a mão, é incrível as histórias, mas não fala sobre isso que não é nosso estudo. São fofocas. Vamos lá. Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conhecer os sofrimentos? Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pôde resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo, e de estar a sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na Terra. Nós estudamos isso no Livro dos Espíritos. A Marli falou do Divaldo. O Divaldo tem uma palestra dele muito antiga, que ele sempre falava que o Chico sempre comentava, né? Toda vez que eu estou passando por uma dificuldade, eu me lembro da minha mãe falando da dona... Como é o nome, meu Deus? Puxa, eu esqueci o nome de uma senhora que a mãe do Chico se falava, não posso falar que eu estou sofrendo por causa da dona fulana, uma lavadeira que ela conhecia. Muito bem, essa lavadeira que a mãe do Chico conhecia, que o Chico também conhecia, e ajudou muito, muito, durante muitos anos que ela sobreviveu aqui no planeta, Bia e Lia. Tá? A lavadeira era a Dona Bia. Tá? Bia e Lia. A história é muito interessante, porque a Bia ela foi dada em casamento, naquela época não havia muita escolha, para um homem, e ela foi muito maltratada durante muito tempo por esse homem. Aí teve uma filha e um coronel naquela época, né? Teve uma filha e essa filha não aconteceu, que nem ela também, foi dada em casamento, e o que é pior, quando nasce a neta da Bia, né? A filha era a Lia. Não, minto, a filha, não sei o nome da filha. Nasce a neta da Bia. Ela nasceu, diz o Divaldo, que ela era que nem um parafuso o corpo dela. Toda torta. Tá? Quando a mãe viu, falou, eu não quero um monstro desse aqui em casa, não. Jogou a menina fora pela janela. A Bia, né, ficou muito triste com aquilo e se sentiu tomada de amores para aquele espírito com aquele corpo tão disforme. Fugiu e foi parar onde? Para a sorte dela, em Pedro Leopoldo, onde o Chico era criança. E a mãe do Chico ajudou muito essa Bia. Quando ela desencarna, a mãe do Chico, o Chico continuou a ajudar a Bia e a neta a Lia. E olha só como são as coisas. Sérgio Cabral de Lula aí, né? Quando elas desencarnam, tem muito detalhe da história, tá? Só dando aqui um porquê. Quando as duas desencarnam, né? Uma desencarnou, semana depois desencarnou a outra, que havia uma simbiose entre as duas, né? Fluídica, muito forte. E muito bem,
Passado uns 2 anos, o Divaldo disse que estava com o Chico, recebendo lá a mensagem, de repente apareceu 2 matronas, vestidas tipo rainhas espanholas, tá? E elas realmente foram, não rainhas, elas estiveram na alta corte da Espanha, e foram mulheres muito bonitas, que provocaram muitos problemas políticos dentro da Espanha. Muita gente morreu por causa delas duas, e vieram nessa prova difícil, nessa expiação dificílima, principalmente a mais nova, a Lia, né? Quer dizer, só a doutrina espírita que nos explica essas anomalias, não tem outra que nos passa esses detalhes. Aí elas vêm agradecer o Chico, tudo que o Chico fez por elas, tá? Que aquela vida, aquela expiação ali para elas também valeu de muito, tanto que elas tinham conseguido voltar na espiritualidade após alguns anos aos corpos normais, né? Quer dizer, só mesmo a nossa doutrina, que graças a Deus nos traz essas informações. Nenhuma religião pode justificar. Porque se a gente for olhar bem ao certo, Deus falhou, Deus errou, Deus é mau. Como é que aqui nas, 100 crianças perfeitas e vem uma toda, né, engembrada, cheia de problemas, vem uma problemas mentais? Qual é a justificativa? Jerônimo Mendonça. Fala, Zé. Jerônimo Mendonça, que veio resgatar daquela forma. O gigante deitado. E não tinha como voltar atrás, né? Karma, cama e os 3 Cs, né? Os 3 Cs. Cama, karma e cama. Calma, karma e cama. Calma, karma e cama, né? É isso aí. Não tinha outro jeito, pô. Volta para casa e vai seguir tua vida. Vamos lá? Porque senão Deus não seria justo e bom, né? Cadê a justiça? Então ele não seria. Verdade. As pessoas falam aí na rua, aqui se faz, aqui se paga. É uma grande verdade, que se não se pagar nessa vida, na próxima paga. Mas as pessoas mesmo falam e não sentem. Não entendem, não compreendem que estão falando uma grande verdade. E o Espiritismo, graças a Deus, nos fala, é verdade, sim. Aqui se faz, aqui se paga. Aqui não se paga, aqui se resgata, é a palavra certa. Se resgata. E Deus não tem culpa de nada, Deus não faz nada, cara. Quem faz tudo é a gente. Tudo que nós estamos passando é de acordo com o que nós fizemos. Então, não tem nada de muito matemático nisso, nada de muito... tudo aquilo que nós fizemos é resgatar. É simples. Né? Não tem o porquê. Né? A gente pensar sempre que Deus tá enviando, ou tá mandando, ou tá pensando. Ele já deu a vida. Toma aí, ó. Faça da melhor maneira possível. Haja da melhor maneira possível. Né? E a gente vai transviando, transgredindo. Ele não tem nada a ver com isso. Ele só fica com pena, coitado. E ele não errou em nada. Não errou em nada. Nós é que vamos errando. Só isso. Foi o começo do item 5, né? Não há impunidade. Não há impunidade. Quem se aprisiona nas redes que nós fizemos somos nós mesmos. Com certeza. Nós não, tô fora, viu? Olha que eu boto o hálito divino. Ixi, Maria, o bafo divino. Vamos lá. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para se verem neste mundo, abraços com tantas misérias e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não hão podido praticar nem o bem nem o mal? Os anjinhos, né? O neném nasce, passa sofrendo no hospital aí do Inca, né? E aí? Né? Quer dizer, tem que ter uma resposta. Né? O mistério, isso acabou, não existe mistério. Não é isso? Para todo efeito há uma causa. É isso que nós estamos estudando aqui. Né? As causas
porque os efeitos nós já conhecemos demais. Bom, gente, já são 8h30, né? Vamos parar por aqui e fica para semana que vem, que esse papo é muito, né? Aflições, nós somos craques, não é isso? Nós somos verdadeiramente feras, infelizmente, né? Um dia nós não vamos mais falar isso. Não falei aflições, eu me lembro disso há milênios atrás. Não sei nem o que é mais. Como é que é isso? Um dia desses eu estava conversando aqui com minha esposa sobre aquele questão que muita gente não se lembra, lá da Guiana Francesa, que tinha um pastor que levou 400 e poucas pessoas ao suicídio coletivo, Tim Tones. Né? Meu filho me falou, o que é isso, pai? Eu disse, pois é. Assim será conosco. Daqui a alguns anos, aflições, o que é aflição? Bom, gente, boa noite para todos, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa, colocar algo? Alguém quer falar? Vale agora ou cálice para sempre. Crânio,